Nos dias de hoje o que falta é amor. Pessoas vazias com ódio e rancor, sempre vencidas por seu próprio eu. Amar uns aos outros muito vale, não se faz. Amar uns aos outros muito vale, não se faz. Mesmo que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria, sem amor não valeria. Mesmo que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria, sem amor não valeria, não valeria, não valeria, não valeria. Mesmo que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria, sem amor não valeria. Mesmo que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria, sem amor não valeria, não valeria, não valeria, não valeria. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, juntos, para nós adorarmos a Deus. Ô irmão, a saudade está sendo bastante grande, né? A ausência dos irmãos, ela realmente chega como criando um vazio, sabe? Chega a doer mesmo. A gente agora consegue compreender muitas vezes quando o apóstolo Paulo fala sobre entranháveis afetos. Ele está dizendo que está algo dentro, como que corroendo aquela falta, aquela necessidade. Eu sinto muita falta de vocês. Mas nesse momento, eu venho também, porque eu quero mais uma vez me dar a oportunidade, foi me dada, então eu quero junto com vocês, nós meditarmos um pouquinho mais na palavra de Deus. Essa palavra que nos dá esperança, essa palavra que nos dá alicerce, que nos fortalece para a nossa caminhada nesse dia a dia, nas dificuldades, nas lutas, nas angústias, porque nós sabemos que Deus está conosco, irmão. Deus está com você. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, está com você. Amém, querido? Então, não desanime, continue firme, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, ok? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Êxodo, no seu capítulo 3, versículos 7 e 8. Fala assim a palavra de Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está lá no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Deus, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que pelo seu caráter e a sua forma de agir, o Senhor lá no passado já tem demonstrado a preocupação, o Senhor já tem demonstrado o cuidado, a atenção que o Senhor tem dedicado ao seu povo, aquele que sofre, aquele que clama. E eu entendo então, Senhor, que Tu ages da mesma forma, porque o Senhor não é um Deus que muda.
Assim como o Senhor ouviu o clamor e libertou Israel para uma terra que emana leite e mel, o Senhor tem ouvido nestes dias o clamor da sua igreja, do seu povo. E o Senhor, na sua palavra, já tem preparado para nós uma cidade celestial. Tem preparado para nós um local especial, maravilhoso, onde não haverá mais pranto, mais dor, onde não haverá nada disso, nem tristeza. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que nós somos mais do que vencedores em Ti, Pai. Muito obrigado. Nos abençoa através desta palavra, em nome de Jesus. Amém, amado irmão, querido. Irmãos, eu queria falar um pouquinho hoje com você a respeito da providência divina. Irmãos, presta bem atenção. A providência de Deus, ela não se interpreta. Apenas nós desfrutamos dessa providência. Mas como assim, pastor? O que é a providência? Olha, querido, providência divina nada mais é do que a atuação de Deus sobre algo, sobre algum momento, sobre alguma ação, algum evento natural ou mesmo sobrenatural. Isso é a providência divina, é a atuação de Deus, é a entrada de Deus na história, propiciando libertação, cura, propiciando vitórias. Isso se chama providência divina. Agora, interpretar a providência divina, na verdade, é querer fazer uma leitura antecipada da atuação de Deus. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Irmão, só para te lembrar, a Bíblia relata que desde que Jacó entrou com a sua família ali no Egito, passados 430 anos, Deus então, Ele se move, Ele começa a agir para propiciar a libertação daquele povo. Nem um dia antes, nem um dia depois, no momento determinado por Deus. Então, eu quero me ater a esse texto que nós lemos, nada mais é do que a chamada de Moisés naquele monte, no Monte Horebe, quando ele vê aquela sarça ardendo, e ele se aproxima daquela sarça, e ele ouve então a voz de Deus, mandando que ele tirasse as sandálias dos pés, declarando que aquele lugar era uma terra santa, declarando que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que ele era o eu sou. E aí ele declara então para Moisés que o havia escolhido para ser o agente, o libertador do povo de Israel daquela escravidão, do povo hebreu daquela escravidão. Então, eu queria dizer para você o seguinte: quando o ser humano ele tenta antecipar as decisões, os pensamentos de Deus, ele pode muitas vezes cometer erro. Quando você lê o livro de Atos no seu capítulo 7, versículo 25, quando esse capítulo está falando a respeito de Estevão, quando Estevão está sendo inquirido, já o diácono Estevão, cheio de Espírito Santo, está sendo inquirido, porque ele está pregando a respeito de Jesus, curando, libertando vidas, e ele começa então a fazer uma descrição da história do povo de Israel, desde a entrada de Jacó no Egito. Ele chega nesse ponto em que ele diz que Moisés, ele mata um egípcio que estava oprimindo alguns hebreus, e ele dá uma constatação interessante. Ele diz: quando Moisés matou aquele egípcio, ele pensou que os hebreus entenderiam que ele era a pessoa escolhida por Deus para libertar o povo hebreu daquele lugar. Ele tinha 40 anos de idade quando isto aconteceu. Irmãos, você pode até ter uma revelação, dá a entender que quando Estevão fala que Moisés já tinha a revelação de que Deus usaria a vida dele. Você já pode ter uma revelação da parte de Deus, mas eu queria dizer para você o seguinte: o time ou o tempo é sempre de Deus. Moisés errou o time de Deus, errou o tempo de Deus. Ele com 40 anos de idade, ele achou que aquele momento era o momento.
dele libertar o povo. Só que ele não estava preparado, não era o tempo de Deus. Você está no tempo de Deus? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Irmãos, a gente tem que refletir a respeito de Deus, as coisas de Deus na nossa vida. Então assim, você sempre terá que se preocupar. As promessas de Deus na minha vida, elas existem, mas é o tempo de Deus para a gente não errar, né, irmãos? E não atravessar essa nota aí, né, dessa música, dessa sinfonia. O projeto de Deus para a vida de Moisés é para cerca de 40, 80, 120 anos. Ok? Esse era o projeto de Deus para Moisés. Então eu gostaria de lembrar você a trajetória de Moisés. Como é que é a providência de Deus? Irmãos, eu gosto muito também desse texto. Meu Deus, eu leio a palavra de Deus, irmãos, que coisa linda. Eu busco assim as minúcias, né? E eu quando leio, por exemplo, quando o faraó ordenou que todos os meninos que nascessem do povo hebreu fossem mortos pelas parteiras e pelos seus próprios pais, essa ação maléfica, essa ação demoníaca. E a mãe de Moisés, então, guiada, é óbvio, por Deus, pelo Espírito de Deus, ela esconde essa criança por um tempo, e depois a Bíblia diz que não podendo esconder mais, ela coloca essa criança em um cesto de vime, e coloca naquele rio, entregando não a própria sorte, mas eu creio que naquele momento ela entendia que alguma coisa diferente Deus poderia fazer com a vida daquela criança. E aí você conhece a história, esse cesto vai parar próximo a onde estava a filha de Faraó tomando um banho, né? No rio. E essa criança então é levada para ela. E ela quer então cuidar daquela criança, ela quer então adotar aquela criança. E aí a providência de Deus, irmãos. Aquele que Faraó queria matar, Deus fala, pois agora você vai criar dentro do seu palácio, você vai protegê-lo com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a pompa do faraó do Egito. Ele vai comer das melhores comidas, ele vai receber as instruções da maior potência que existe, todo o conhecimento do Egito, todo o conhecimento do mundo. O Egito era uma nação de ponta. Ele diz, você vai prepará-lo, você queria destruí-lo, mas a minha providência vai fazer com que você o prepare para a vida, para aquilo que eu tenho designado a vida de Moisés. Oh, que coisa linda, irmãos. Você entendeu? Alguém poderia dizer, meu Deus, como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite uma mãe colocar uma criança no cesto? Mas depois que aconteceu, e hoje nós podemos olhar e dizer assim, era a providência de Deus. Amém, querido? Então, Moisés, ele foi criado, nos primeiros 40 anos ele foi instruído e preparado, e ele foi criado dentro de um palácio porque a providência de Deus estava sendo aplicada, ele precisaria receber uma base, uma instrução que seria necessária para os próximos anos da sua vida, para os próximos projetos de Deus para ele. Então eu quero dizer para você o seguinte, na sua providência Deus levanta não só um líder, mas na vida de Moisés, e através de Moisés ele levanta também um legislador, um juiz, um intercessor, um guia para o povo de Israel. Então, irmãos, precisou de 40 anos no palácio, 40 anos no deserto cuidando de ovelha e aprendendo a conduzir um rebanho. E por fim, mais 40 anos para liderar um povo no meio de um lugar hostil que é o deserto, em uma caminhada em direção à terra prometida. O projeto de Deus na vida de Moisés não era só libertar o povo, mas no deserto usar Moisés para formar uma nação. Está vendo, irmãos? Depois que a gente vai acompanhando a história, a gente vai entendendo a providência divina, né? Moisés era alguém que, às custas da sua própria vida, seria o condutor e intercessor dentro da providência divina. Como assim, pastor? Irmãos, quando o povo erra e erra feio, Deus diz para Moisés, eu vou matar este povo e vou fazer de você uma nova nação. Moisés diz, Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado deste povo, pode riscar o meu nome do teu livro. Olha isso, irmãos, ele se coloca como intercessor e diz, se o povo não puder entrar, esse é o papel de um líder, viu, irmãos? Não importa, o povo errou, nós vamos consertar isso. Mas se o Senhor não puder, eu também não tenho direito a entrar junto com eles. Hoje nós temos líderes tão
Tão fracos, né, irmãos? Quando vê que o barco está meio que balançando, não precisa nem afundar, só balançando, eles já pulam fora e deixam talvez o povo se virar sozinho. Moisés era um intercessor. Nós temos que ser intercessores, um pela vida dos outros, viu, irmãos? Para que Deus possa abençoar a nossa vida, o nosso lar, a nossa nação. Então eu deduzo o que, irmãos? Primeiro, que o projeto, mais uma vez, tem que ser sempre o projeto de Deus. Os projetos que eu fizer, se eles não forem aprovados por Deus, eles não serão os projetos de Deus. Eu tenho que ter a confirmação de Deus. O tempo, mesmo que Deus confirme um projeto na minha vida, o tempo será sempre o tempo de Deus. Não é Cronos, Kairos, sim. Eu só posso, nesse tempo em que espero a ação de Deus, descansar e confiar em Deus. E eu só posso caminhar, irmãos, nessa terra, nesta vida, por fé e não por vista. Moisés cumpriu cabalmente tudo aquilo que Deus havia projetado para a vida dele. Deus usou poderosamente, porque até hoje este homem é verdadeiramente idolatrado pela nação de Israel, né? Como grande legislador, o grande Moisés, aquele com quem Deus falou diretamente. Mas ele foi sim um homem, como eu, como você. Só que ele foi levantado e escolhido por Deus, obediente, um coração voltado para servir a Deus. Irmão, então eu quero dizer para você uma coisa. A providência de Deus é sobre a vida da igreja, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não se preocupe. Aquilo que Deus determinou para a história do ser humano, da humanidade, da igreja, está se cumprindo e vai se cumprir. Descanse em Deus e você será vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar. Deus, muito obrigado. Senhor querido, que essa pequena palavra, Senhor, possa fazer morada em nosso coração e nós descansarmos em Ti. Então, somente caminhando, mesmo em lutas e dificuldades que Moisés as teve todas, mas ele sempre confiou em Ti, ao ponto de dizer, se o Senhor não for comigo, não me faça subir deste lugar. Senhor, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. E agora, igreja, com o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo, sejam convosco, igreja. Hoje e sempre nós dizemos, amém. Deus te abençoe.